Bom, vamos lá então, pessoal. Retomar nossas atividades. Buenas. Como o nosso foco ontem foi centrado na discussão das classes e dos membros e diversas alternativas que apareciam de notações, vocês podem consultar mais a fundo no guia da referência da linguagem do C#, lá no docs.microsoft.com, e nós criamos classes e a gente apontou que structs são tipos valor, tem a mesma estrutura essencial das classes, mas não pode usar a herança, e que a gente tem os records como uma maneira mais simples, sintática de construir classes, em que nos interessa descrever propriedades só. Então, ele já cria toda a estrutura da classe e, principalmente, records tem essa ideia. Se eu só quero definir uma classe que representa dados expostos através de propriedades, use um record em vez de ter que escrever todo o resto do código das classes, ter que implementar o equals, igualdade e outras coisas. Então, sintaxe mais simplificada para a mesma coisa. E o que a gente quer é continuar explorando os elementos de orientação a objetos e, portanto, além das classes, abstratas, a gente não pode esquecer das interfaces. Bom, e aqui tem duas visões que a gente vai ter cuidado, que é o mesmo que ocorre em outras linguagens de programação, por exemplo, Java. Eu posso olhar a visão mais, digamos assim, limpinha de interfaces, o conceito mais clássico da orientação a objetos, em que a interface é simplesmente um contrato do que deve ser implementado e, portanto, ela é a estrutura mais abstrata que eu tenho. E depois eu posso olhar a interface com alguns elementos a mais que algumas linguagens implementaram, assim como Java e C#, que foi utilizado como um mecanismo para permitir eu ampliar o funcionamento de certas classes sem modificar os contratos dela, que é a ideia de usar interfaces para implementar extensões de objetos. Outras linguagens, em vez de fazer isso, utilizam o conceito de mixins. E aí a gente começa a botar vários tipos de construções para permitir a ideia de herança múltipla sem herança múltipla, mas ter o mesmo efeito. Então, é uma discussão bem longa em termos de estruturas de linguagens. Vamos ficar primeiro aqui no tradicional. Depois eu aponto ali a questão de extensão de objetos via interfaces que a gente vai consumir da API. Mas não vou gastar tempo implementando elas, vocês podem olhar na documentação. O exemplo clássico, em termos de estrutura orientada a objetos de dados, eu quebrar a ideia do que será implementado da implementação concreta. Por exemplo, aqui uma pilha sobre objetos. Eu, em vez de sair implementando concretamente a classe, já que eu posso implementar uma pilha com diferentes tipos de estruturas internas de dados, eu posso descrever só a interface. E aqui eu botei métodos e propriedades. Daqui a pouquinho eu listo ali a documentação do C# e o que a gente pode declarar dentro de uma interface. Então, bem simples, Se olhar o método, ele não tem implementação. O método empilhar, o método desempilhar, a propriedade de leitura topo. Nada tem implementação. Então, a visão mais abstrata de usar interfaces. E eu posso fazer isso em C# e depois implementar essa interface numa determinada classe. Então, ok. Tá, mas sintaticamente, o que eu posso colocar dentro de uma interface? Esse exemplinho mostrou ali
Métodos sem implementação, não precisa botar a palavra-chave abstract, porque eles são inerentemente abstratos, né? Então, não coloca ela ali no meio. Mas, vamos lá. Referência do C#. Olha só. Vamos definir o contrato legal. Ele tem algum exemplinho aqui de uma interface que só tem um método e depois uma classe vai implementar aquele método. Perfeito, né? A noção que me interessava. Se alguém descreve alguma coisa e eu herdo aquela implementação e essa coisa é uma interface, o que é abstrato, né? Eu sou obrigado a implementar de alguma forma. Então, está ali o meu método implementado dentro da classe. Legal. Bom, deixa para lá. Deixa eu botar aqui, né? Mais uma documentação sobre interfaces. Legal. E essa daqui, o exemplo é interessante. Tá ali, ó, uma interface com coisas genéricas. Então, como a gente vai começar a encontrar as coleções genéricas, tipos genéricos, já é bom, de cara, encontrar uma delas aqui, ó. eQuatable, uma interface tipada, e eu posso tipar classes também, né, com parâmetro de tipos genérico. Então, isso aqui está dizendo que quem implementar essa interface deve implementar o método equals, que recebe um objeto do tipo T e retorna um booleano. Bom, então, se eu pegar uma classe qualquer, a classe X, que implementa essa interface, né, eu espero encontrar quem é o tipo dela. Por exemplo, e aqui eu poderia botar uma string, por exemplo. Essa classe X, ela implementa a interface eQuatable parametrizada com o tipo string. E, portanto, dentro dessa classe X, eu vou ter que implementar o método equals, que recebe uma string e retorna um booleano. Nada demais, né? Perfeito. Quem pode implementar uma interface? Ó, tanto structs quanto classes podem implementar interfaces. Isso a gente já tinha visto ontem. Ah, legal. Ok. O que pode ter dentro de uma interface, né? Opa, desculpe aqui. Vamos lá. Cadê o meu carinha? Métodos sem implementação. Perfeito. Propriedades sem implementação. Ok. Indexadores, que são tipos de propriedades sem implementação. Certo? E os tais dos eventos, que nós vamos olhar também. Tudo isso pode estar dentro de uma interface. Métodos, propriedades, indexadores e eventos. Ok. A partir do C# 8, a coisa começa, e assim como Java atualmente, a misturar conceitos dentro da interface. Por quê? Começa a aparecer declaração dessas coisas, métodos, propriedades, indexadores, com corpo de implementação. Começa a aparecer coisas que não são abstratas, mas são concretas. E, portanto, né, que mais que eu posso colocar lá dentro? A partir do C# 8. Como a gente está usando o 9, está valendo. Olha, eu posso colocar constantes.
constantes na coisa, quando eu declaro constant, é pertencente à classe, é static. Pode estar dentro da interface. Operadores implementados. Pode estar dentro de uma interface. Métodos, propriedades, indexadores com bloco de implementação podem estar dentro da interface. Outros tipos também. Dentro da interface pode ter tipos alinhados. Campos estáticos, métodos estáticos, propriedades estáticas, indexadores estáticos, eventos estáticos. Podem estar lá dentro também. Construtores, qualquer tipo, não. Existe um bloco chamado de Static Constructor, que é o construtor que inicializa elementos da classe, não da instância. Java também tem isso. Pode estar dentro de uma classe, de uma interface, desculpe. Legal. E eu botar modificadores de acesso que, por default, se eu não botar nada, são public. Agora eu posso dizer que uma interface declara alguma coisa privada. Fica um misturão. Pode ter coisas públicas abstratas que serão implementadas por alguém. E pode ter código base de implementação concreta dessas coisas. Se alguém esquecer de implementar, eu dou uma implementação default. E ela já vem dentro da interface. É uma construção sintática que por baixo dos panos eu não quero ver o que gera, e isso causa certa estranheza. Se interface era para ser coisas abstratas, o que está fazendo um código concreto lá dentro? Pois é. Mas linguagens como C# e Java tomaram esse caminho para introduzir os conceitos de mixins e outras coisas e ficou manhaca. Vamos ter que aceitar. Importante, jamais esquecer. Não me interessa que tem código concreto implementando alguma coisa. Não existe nenhum dado de implementação concreta correspondente a dados de instância, que permite instâncias de objetos, porque eu não posso instanciar um objeto a partir de uma interface. Então, muito cuidado. Coisas que dependem de eu ter campos de instância não podem existir dentro da interface. Exemplo. E ele comenta aqui na documentação. Muito cuidado, né? Eu me emociono, vou implementar coisas e coloco instâncias auto-implementadas de propriedades, né? Propriedades de instância, auto-implementadas. Não, não pode. Portanto, né, isso aqui significa que não é autogerado, isso aqui é abstrato, terá que ser implementado em quem implementar a interface. Perfeito. Herança entre interfaces funciona perfeitamente, a gente tem herança múltipla. Então, uma interface pode herdar de várias outras interfaces à vontade. Então, herança simples de classe, herança múltipla de interfaces. Aí a gente libera a herança múltipla aqui. Perfeito. Bom, logo então virou um enrosco, que pode aparecer um monte de coisa lá dentro, mas por enquanto vamos começar com as interfaces mais limpinhas, tá? Sem nenhuma implementação de alguma coisa concreta. Na prática, vamos olhar interfaces que têm código concreto onde apareceram, principalmente dentro da API do framework. Ô, senhor, Diga. isso é tipo a comparable lá, quando ele te força usar o compare to? Ah, sim, exato, a mesma coisa. Tá, pode crer. Vai aparecer igual. Então, vamos lá. Espera aí, onde é que eu meti o negócio? Peraí. Eu vou deixar isso aqui aberto para não esquecer.
mas deixa eu abrir lá o Lab 6. Um exemplinho bem simples para a gente começar, e o exercício vocês continuarem ele depois. Bom, então, vou virar aqui para o meu Visual Studio Code, o Laboratório 6, então. Vamos lá, vou criar aqui meu projetinho. Laboratório 6, C#. Ok. Deixa eu já abrir ele aqui. Bom, tá lá. Deixa eu dar o .NET New Git ignora aqui para não esquecer. Tu botou um i depois de .NET. É, eu vi. Tá. Ok. Foi. Obrigadão. Já arrumei ele. Nós vamos criar, então, aqui a nossa classe. Não é uma classe, é uma interface. E ele pediu para eu botar ali o exercício num arquivo chamado iestadobinário.cs. Regras de nomenclatura da API do .NET. A grande maioria das interfaces vão começar com um I maiúsculo na frente, para eu saber o que ela é. Bom, então vamos lá. Dentro desse meu arquivinho, eu vou criar uma enumeração, porque como eu quero representar coisas que têm um estado binário, essas coisas só têm dois valores, ligado e desligado. Então, usar uma enumeração bem simplesinha aqui. Nada demais. E nesse arquivo vou declarar também uma interface. Bom, só um cuidado aqui. Deixa eu botar essas coisas dentro do namespace do meu projeto para não... Porque ele faz parte desse espaço de nomes, né? Não vou esquecer disso. Tá. E, caramba, deixa eu poupar a linha aqui. Pode dar algum problema não colocar dentro do mesmo namespace? O namespace default não é aconselhado, assim como em Java. Tá. Desorganiza o código, pode dar conflitos de nomes futuramente e de eu tentar importar, por exemplo, uma DLL e alguém ter lá dentro daquela DLL, usou o namespace padrão e tascou-lhe o nome de uma classe com o mesmo nome de uma classe minha. Ferrou. Aí já bagunça código, é melhor deixar tudo bem organizado. Então, sempre usem namespaces, né? Eu suponho que ninguém vai criar um namespace com o mesmo nome meu. Então, muito provavelmente não vai fazer isso, então não vai dar estresse. Legal. Ok. Vamos criar, então, uma interface pública aqui, dentro do meu namespace. Ela é chamada aí estado binário. E aqui dentro dessa interface, tem o método que eu posso ligar alguma coisa, tem um método que eu posso desligar a coisa, e são completamente públicos e abstratos, né? Já que estão dentro da minha interface e, nesse caso, não tem implementação concreta nenhuma deles, nenhuma implementação default. E eu tenho, né,
uma propriedade somente de leitura que retorna o estado atual desse objeto. Bom, o que isso quer dizer? É um contrato. Olha, qualquer pessoa que queira me dizer para o meu código que representa um objeto que tem estado binário, vai ter que implementar essa interface. E com certeza eu vou saber que dentro desse objeto tem o método ligar, o método desligar e a propriedade de leitura e estado. Além de mais de um monte de outra coisa, isso pelo menos está lá, eu garanto. Tá, gostei. Vamos então criar o exemplo universal de objeto que mantém estado, a lâmpada. Esse cara aqui aparece em tudo que é lugar também, né? Então, vou criar um novo objetozinho a partir de uma classe aqui. Podia usar struct, podia usar outras coisas, mas é um tipo referência, então vai ser uma classe. A classe que é uma lâmpada. E eu quero o seguinte, olha, essa lâmpada ela pode ser ligada e desligada. Então, ela implementa, seja lá o que for que está dentro dessa interface. Vou herdar o que está lá dentro. Notem que eu herdo tudo que está lá dentro da interface. Nesse caso, eu herdo a obrigação de implementar aqueles dois métodos e a propriedade de leitura que são abstratas. E aqui ele está dizendo, ó, não está implementando o membro da interface. Por favor, implemente eles. Bom, vou pedir para implementar, então. Ali, ó. Eu posso usar duas formas de implementação. Manda implementar a interface ou manda implementar a interface explicitamente. Eu vou usar aqui a primeira. E, portanto, ele já botou um código default, que é lançar uma exceção, dizendo que não implementei o método ainda. Né? Então, tá lá. Eu implementei o método desligar, está aqui o código dele, gera uma exceção. Implementei o método ligar, gera uma exceção. Notem que não precisa aparecer override aqui, porque esses métodos vieram da interface e desculpe, o compilador já sabe que isso aqui é um override. Não precisa colocar. Então, polimorfismo vai funcionar direitinho. E ele já implementou aqui a minha propriedade de leitura, usando aquela sintaxe que eu comentei com vocês meio esquisita, que é a sintaxe de declaração de corpo. Então, o corpo da propriedade chamada estado é um método get, é um bloco get que retorna isso aqui, essa seção. Então, tá, deixa aí, depois a gente vai implementar ela. Mas eu tenho implementado a minha interface. Tá, e o que é implementar algo explicitamente? Seria fazer isso, ó. Quando existe conflito de nomes entre várias interfaces que eu posso implementar, então lembre-se, existe herança múltipla de interfaces, basta separar então por vírgula ali elas. Ambas têm o mesmo método, desculpe, métodos diferentes com o mesmo nome. Né? Conflito de nome. Portanto, ao implementar, eu tenho que tirar a ambiguidade. A gente diz que eu usei a implementação explícita de interfaces, porque se eu olhar os nomes, ele inclui de onde veio. Tá ali. Essa é a implementação do método, da interface e outra interface. Essa é a implementação do método, da interface e uma interface. Então, eu implemento ou implemento explicitamente. Vou usar a implementação explícita quando for forçado a fazer isso por causa de conflitos de nomes ou alguma outra coisa que o C# começar a me incomodar. Aí, é só botar explicitamente todo o nome do método, dizendo de onde veio a interface dele. Essa foi a solução sintática para os conflitos. Então, tá lá.
Aqui eu usei o comumzinho. Bom, vamos seguir implementando a nossa lâmpada. Para implementar essas coisas, eu tenho que decidir como implementar o estado binário da minha lâmpada. Bom, para mim é bem simples. Olha, uma lâmpada ela pode estar ligada ou desligada. Se ela estiver ligada, o valor desse atributo de instância privado é true, caso contrário é falso. Legal. Posso botar outras coisas ali. Ele tem o valor da voltagem da lâmpada, né? Tem aqui um valor inteiro para a potência da lâmpada. Legal. Vamos criar o nosso construtor, né? Da nossa lâmpada. Um construtor chamado public, que se chama lâmpada. Eu passo a voltagem e a potência da lâmpada, e a lâmpada sempre é criada desligada. Vamos lá. Sempre ela é desligada. Ali. Vou assumir que ninguém vai passar voltagem negativa nem potência negativa para essa minha lâmpada, né? Então, assumindo que ninguém vai fazer isso, está aqui um construtor simples, rápido e rasteiro. Bom, agora eu vou implementar as minhas coisas. Essa propriedade que retorna o estado da lâmpada. Vamos implementá-la. Tem várias formas de implementar ela. Deixa eu comentar essa linha aqui, né? Eu posso escrever bastante código, por exemplo, lá vamos nós, deixa eu copiar aqui, né? Vamos implementar, então, a nossa propriedade de leitura. Está lá o get, né? E vamos codificar ele. Bom, bem simples, né? Se a lâmpada está ligada, eu vou retornar um valor de enumeração estado binária, que é ligado. Else, né? Eu vou retornar o valor do estado binário, que é desligado. Feito. Implementei a propriedade de leitura que eu fui obrigado a implementar da minha interface, que tem esse contrato abstrato lá dentro. Feito. E implementei ele. Nada demais, né? Bom, agora eu posso desligar e ligar a lâmpada também, né? O que é desligar a minha lâmpada? Vou implementar aqui o simplesinho. Bom, é pegar lá aquela propriedade ligada, né? E atribuir false. Desliguei a lâmpada. O que é ligar a minha lâmpada? É pegar aquele atributo, aquele campo ligada, desculpe, e botar true. Liguei a lâmpada. Perfeito, implementei a interface do jeito que eu quis, mas fui forçado a implementar esses métodos. Posso implementar um toString agora sobre escrever do object. À vontade, posso fazer o que eu quiser. E continuar brincando com a minha lâmpada. Tem suas próprias propriedades e métodos. Implementa mais alguns. Então, por exemplo, posso botar propriedades de leitura para ler a voltagem e a potência da lâmpada. Vou botar lá tudo junto. Desculpe. Só para vocês verem aquela anotação aqui. Em ação. Olha só. Vou botar uma propriedade pública que retorna o inteiro, que é a voltagem da lâmpada. E ela retorna, né? Posso fazer isso aqui, ó, por exemplo. Essa é uma pergunta. Opa. Não, não é assim que funciona.
Alguém pode dizer, então, o que é isso aqui? Olha só. Não precisei botar o get, o return. Essa é a notação de corpo, de especificação ali, né? Voltagem, não. É voltagem. Voltagem é uma propriedade de leitura do tipo inteiro que o bloco get retorna o valor do campo voltagem. Ó, se eu largar o mouse ali, funcionou, é isso mesmo. De novo, açúcar sintático. Vou usar aqui só para vocês terem um exemplinho. Né? A potência, a mesma coisa. Ó. O corpo de definição dela é só um get que acessa o campo privado potência. O que ele gerou de código isso aqui? Com essa sintaxe enxuta, a propriedade de leitura. Então, não achem estranho acontecer essas coisas no meio do caminho. Né? Quando a gente começa a programar, é mais óbvio encontrar tudo, e daqui um pouco as sintaxes enxutas, né, que tem das versões mais atuais do C#. Desde que eu entenda o que está acontecendo lá dentro, que não é mágica. Né? Deixa o compilador gerar todo o resto do código. É só sintaxe, diferente para a mesma coisa. Perfeito. Então, tem as minhas próprias propriedades, as propriedades que eu implementei, que foram obrigadas por causa do contrato da interface, e fiquei bem feliz. Bom, e aí a gente pode brincar um pouquinho com outras classes. Por exemplo, vou criar aqui o termômetro. Pegando lá o código, está lá, bem simplesinho de novo. Vou botar aqui o meu namespace. E essa classe, termômetro, ela é bem simples. É só para a gente misturar a herança de classe e de interfaces. Fazer algo bem simplesinho aqui. Botar, por exemplo, e aí eu posso escolher a forma que eu quiser, mas o valor double, que é a temperatura do meu termômetro. Vou botar um construtor aqui. Não, deixar o construtor default, que inicializa o termômetro em 0. Botar uma propriedade de leitura que retorna o valor da temperatura. Olha lá, vou usar aquela sintaxe enxutinha aqui também, de novo. Não saiu o T maiúsculo aqui. Ali, ó. É uma propriedade de leitura. Legal. Opa, desculpe. E implementar alguns métodos. Por exemplo, bem simplesinho. Posso aumentar a temperatura desse termômetro para um certo valor, T. Então, vou incrementar esse valor da temperatura de T. Eu posso diminuir. Então, métodos bem simples, né, pessoal? Não fazem nada de complicado aqui. Ai, caramba, caramba. E vou decrementar ali. Feito. Ok. Gostei. Mas eu tenho outro tipo de termômetro, um termostato, né? Um termômetro elétrico aqui. Por exemplo. Vou criar aqui mesmo, nesse próprio arquivo de termômetros, eu vou criar uma outra classe. Termômetro elétrico. E esse cara aqui, né, tem a seguinte característica. Bom, todo termômetro elétrico é um termômetro e eu sei que ele pode estar ligado e desligado. Então,
ele implementa tudo que estado binário tem. Então, tá lá, ó. Eu herdo dessa classe e implemento essa interface. Eu herdo de uma única classe, mas posso implementar quantas interfaces eu quiser aqui. Quantas eu quiser. Mas só posso herdar de uma. Perfeito. Claro que agora ele está reclamando, né? Cadê o resto do código, né? Eu tenho que implementar o estado binário. Não implementou ainda, né? Bom, tá, meu, implementa de uma vez aqui. Deixa eu entrar ali. Implemente a interface. Tá lá, implementou tudo aquilo. Legal. Meu termômetro elétrico, o que que ele faz? Ele herda tudo de termômetro, então tem uma temperatura, mas ele tem um estado, né? Começa em falso aqui. Ele pode estar desligado. Então, o meu construtor default que eu tenho, que é o termômetro elétrico, não tem parâmetro nenhum, já ganhei ele, né? Ele chama o construtor de termômetro, que não tem parâmetro nenhum, que inicializou a temperatura em 0. Eu inicializei aqui o atributo explicitamente aqui como desligado, né? Mas eu poderia ter posto como true, por exemplo. Já inicia ligado. Vou já iniciar ligado aqui de propósito. Tá lá. E tenho que implementar o resto. Tá lá, ó. É uma propriedade de leitura que retorna o estado, né? Se ele é ligado, eu retorno que está ligado. Caso contrário, eu retorno que está desligado. Bom, mas por que não botou um if? Bom, agora eu estava com preguiça de escrever código, né? Tá lá a expressão ternária, né? Aquela que tudo que a linguagem de programação tem, né? Uma expressão booleana, interrogação, um valor 1 retornado pela expressão, caso esteja verdadeiro, e o valor 2, caso a expressão seja falsa. Funciona, né? Está ligado? Retorna ligado, ou então retorna desligado. Exatamente o que eu implementei no outro, só que agora eu usei uma única linha de código, não botei o if, não botei o get, né? Só para escrever menos linha de código. Funciona, né? Sintaxes que representam a mesma coisa. Então pode usar o que quiser, né? Como a expressão ternária existe em quase todas as linguagens de programação, está ali ela aparecendo aqui pela primeira vez nos nossos exemplos em C#, né? Perfeito. Ligado ou desligado? O meu termômetro. Bom, eu posso então desligar o termômetro. Guarda falso aqui. Eu posso ligar o meu termômetro. Então, atribui falso. Atribui true aqui. Só tem uma coisa que está meio desagradável aí, mas depois a gente vai ter que arrumar. Que não faz muito sentido, mas por enquanto deixa assim. Olha só. Eu tenho um termômetro, tem a temperatura. Termômetro elétrico, então, tem tudo que a termômetro tem. E eu herdei todos esses métodos daqui. Só olhem o seguinte. Aqui ele aumenta a temperatura sempre. Só tem um detalhe. Se o meu termômetro é elétrico e eu herdo esse cara, como é que tu vai aumentar a temperatura de uma coisa desligada?
Não faz sentido. Então, muito cuidado que em termos mais ligados à realidade, eu tenho que mudar essa implementação. Isso era para ser um exercício, não sei por que apagou ali do PDF. Então, vamos fazer ele agora. Devo ter feito alguma caca ao gerar o PDF ou destruir o arquivo original do Word. Ele dizia o seguinte, olha, o aumentar que eu herdei não me serve, portanto, eu tenho que sobrescrevê-lo. Logo, isso aqui tem que ser virtual. O diminuir temperatura, eu também terei que sobrescrever. Portanto, no meu projeto, isso aqui tinha que ser virtual. Para fazer a sobrescrita. Ah, tá. Agora, ok. Eu herdei o aumentar aqui dentro do meu termômetro elétrico. Professor, Só diga. aqueles 2 pontos, então, eles servem mesmo para o implements e para o extends. Seria o Sim. extends do Java. É o Nossa, que mesmo. legal. É divertido, divertido. É. Se tiver a ideia de estender uma classe e implementar interfaces, a classe tem que ser a primeira a ser listada. Só essa regra. Show de bola. Então, tá ali, ó. Como é que eu aumento a temperatura do meu termômetro elétrico? Só se ela está ligada. Vou fazer aqui com if, né? If ligado. Vou botar aqui só uma única linha. Eu vou aumentar a temperatura, senão não vou fazer nada. Pode tentar aumentar, não ocorre nada com o meu objeto. Eu poderia lançar uma exceção dizendo que está errado, que não pode fazer isso e outras coisas. Mas vamos deixar aqui bem simplesinho. Posso dar o override aqui no diminuir a temperatura e a mesma coisa. Olha, só faz sentido eu fazer isso se ele está ligado. Senão, eu não posso aumentar a minha temperatura, senão eu não vou diminuir a minha temperatura. Então, só executo, né, aquilo que foi herdado se eu estou ligado. Perfeito. Se eu tentar fazer isso com um termômetro elétrico desligado, não aumenta e nem diminui. Está adequado. Ah, tá. Gostei. Só que agora tem outro problema. Fantástico, né? Eu também consigo ler a temperatura de um termômetro elétrico desligado, porque eu herdei isso aqui. Não, né? Ah, então esse cara é virtual também? Eu posso sobrescrever, então, a implementação dessa propriedade de leitura? Posso. Vamos lá. Dá um override aqui. E ele me listou lá que eu posso sobrescrever a propriedade de temperatura. Ele já botou ali. Bom. E aqui eu vou implementar ela inteira, né? Só para deixar aqueles 2 exemplos, né, de código. Implementar o get aqui. Eu vou botar com if aqui, né? Só para deixar o mesmo esquema ali. Ser ligado. Eu vou pegar a temperatura e vou atribuir o valor, né? Qual é o problema? Opa, desculpe. Return, velho. Aqui atribuir, meu. Tá mal, né? Return o valor da temperatura. Espera aí. Isso aqui é recursivo. Errado. Ainda bem que ele me avisou. E nem todos retornam valor. Como assim, né? Espera aí. Vamos arrumar isso aqui, né? Comecei tudo errado aí. Espera aí. Eu herdo a temperatura, né? Tá. Se está ligado, então eu vou retornar
a temperatura, de acordo com a implementação, né, do que eu herdei da classe termômetro. Certo? Só que uma propriedade de leitura sempre retorna um valor. Aqui, ele está esperando o else, né? O que eu faço agora, se não tem uma temperatura? Alguém pode dizer, lança uma exceção. Vamos lá então. Ó. Throw, new, escolho um objeto de exceção. Por exemplo, só vou lançar ele aqui. Tá. Vocês acabaram de implementar algo que, se alguém tentar chamar a leitura da temperatura do termômetro elétrico e ele está desligado, vai receber uma baita de uma exceção em resposta. Era a desculpa que eu tinha para botar uma exceção. Essa é uma escolha. Segunda. Não quero exceção. O que eu retorno? Bom, um valor que não é um valor numérico. Perfeito. Olha. Eu quero uma coisa que não é um valor numérico. Está aqui, ó. Not a number. Toma. Se tentar ler o meu termômetro elétrico e ele está desligado, eu te devolvo um valor de ponto flutuante, um double, que significa not a number, não é um número. É um valor inválido. Isso existe em ponto flutuante, é o none. Funciona também. Gostei. Vocês podem botar uma exceção e retornar um valor inválido. A maioria das linguagens de programação, quando eu preciso indicar que não pode ser feito, né, lança exceção ou retorna valores inválidos, que não fazem sentido para o domínio do problema. Está ali, ó. Não é um número, ou lança uma exceção, avisando que não dá para ler a temperatura de um termômetro desligado. Agora está mais decente o meu objeto. Vou deixar esse... Vou tirar esse cara aqui e vou deixar a exceção, de propósito aqui. Perfeito. Agora está mais limpinha a minha classe. Vamos usar ela. Eu quero criar um programa que é um controlador de uma casa inteligente e, portanto, ele consegue, né, gerenciar qualquer objeto que apresenta um estado binário. Várias coisas. Deixa eu instanciar aqui esse array. E vou botar aqui só duas coisas lá dentro. Bem simplesinho. Então, qualquer coisa que eu possa ligar, desligar e ver se está ligado ou desligado, funciona para mim. Qualquer coisa que tenha um estado binário. Por exemplo, isso vai funcionar se dentro desse array de coisas aí eu botar uma lâmpada? Vai. Isso vai funcionar se eu botar um termômetro elétrico? Vai. Vai funcionar se eu botar qualquer outro tipo de classe que eu nem sei que existe ainda, desde que ela implemente essa interface? Vai. Meu código é bem mais flexível, que aceita qualquer coisa que tenha esse comportamento, que já existe na face da Terra ou alguém venha criar. No caso aqui, eu vou fazer um exemplo bem simplesinho, que é o que está lá, né? Vou atribuir aqui uma lâmpada, sei lá, 110 e de 60 volts. Desculpa.
voltagem 110, potência 60. Volts e watts. Voltagem. Outras coisas mais. Deu. Lista não, né? Ai, caramba. Minhas coisas ali que eu botei. Bom, no outro, eu posso botar um termômetro elétrico. Tá lá. Nada demais, né? Tendo isso, perfeito. Funciona por causa do polimorfismo, né? Então, vocês podem pegar aquelas coisas lá, né? Percorrer ela, opa, desculpa aqui, imprimir ela, fazer o que quiser. Deixa eu usar um para cada aqui. Simplesinho. Para cada coisa dentro de coisas, o que eu vou fazer com a coisa? Bom, vou imprimir o estado dela. Por que que eu posso chamar? Porque é uma propriedade que tudo que é objeto e estado binário tem. Independente de ser uma lâmpada ou termômetro elétrico, isso tem que funcionar. Vamos lá. Vou dar um run aqui. Deu. Minha lâmpada está desligada, mas o meu termômetro elétrico está ligado. Bom, e agora eu posso ligar e desligar qualquer coisa e ver o estado dela. Perfeito. Nada demais. Ah, legal. Funcionou o nosso polimorfismo. Só para mostrar, sim, era possível. Ah, tá. É só isso? É. O importante é encontrar as interfaces nas APIs de programação, que a gente vai encontrar várias. E como o colega de vocês comentou ali anteriormente, lá do Java, né? Essa coisa vai começar a forçar a gente a implementar certas propriedades e métodos nos nossos objetos, se eu quiser usar certas APIs aqui do .NET Framework. Bom, então vamos lá. Deixa eu fazer aqui o commit disso aqui, né? Deixa eu mandar ele lá para o GitHub. Aí, foi. Então, mais um exemplo de código para vocês mexerem e completarem os exercícios. Tranquilo a interface, pessoal? É sintaxe e estruturas que seguem basicamente o que a gente tem em outras linguagens. Bom, eu comentei com vocês que pode ter código aqui dentro, pode ter constante, pode ter métodos estáticos. Não vou fazer isso para não ficar uma coisa horrorosa. Vou deixar o exemplo mais limpinho. Esses outros exemplos mais sujinhos, digamos assim, se a gente encontrar no meio do caminho, a gente sabe que pode fazer. Então, vamos seguir em frente aqui. Olha, vou abrir lá o laboratório 7. Por quê? Era desculpa, né, de olhar algumas interfaces lá do framework, né? Várias delas a gente encontra no meio do caminho. Mencionei algumas aqui, né?
Por exemplo, deixa eu ver se está aparecendo. Tá. IComparable e IComparer é utilizada para definir as regras de ordem entre objetos. Se por acaso eu for utilizar algum método de ordenação que existe no framework, essas duas interfaces dizem como eu devo implementar um comparador para ordem entre objetos. Entenda-se como ordem, um objeto é menor, maior ou igual ao outro. Enumerable e enumerator. Bom, são interfaces que dizem o que um objeto tem que ter para que ele possa funcionar com comandos do tipo para cada. Isso aqui são os iteradores, né? iClonable. Se teu objeto suporta criar uma cópia dele, ele deve implementar a interface iClonable. Tu quer implementar cópia de objeto? Sim. Essa é a interface que tem que implementar. iFormatable. Teu objeto pode receber strings de formatação para gerar um toString formatado? Pode. Esse cara tem que implementar. E outros. Vai. Bom, vamos brincar com algum deles aqui, né? E ver o que acontece. Essa é a ideia do laboratório. Por exemplo, iComparable e iComparer. Vamos olhar essas duas aqui. E para isso, vou abrir o laboratório 4. Laboratório 4 não, laboratório 7. Ignore a nomenclatura que está ali. Vamos lá. Olha só. Perfeito. Enquanto vocês ficam abrindo ele, eu venho aqui para o... Cadê? API do Senhor, .NET eu e o JP, o João, a gente fez o laboratório 7 hoje de manhã. A gente conseguiu implementar o comparable direitinho. Aí o compare, nossa, a gente apanhou, senhor. Sim. Vamos ver ali. Foi difícil. Então, olha lá. De novo, eu tenho duas versões da interface iComparable. A genérica e a não genérica. Qual eu vou utilizar? Começa por aí, né? Então, a mais antiga, a mais moderna. Tem diferença entre elas? Vamos ver aqui, ó. iComparable. O que tem lá dentro da interface iComparable? Ele traz um exemplo aqui, né? Legal, gostei. Ele descreve o que deve ser implementado e como deve ser implementado. É o que eu comentei no slide, mas vamos ler aqui direto na documentação. E ela tem um único método. Compare meu objeto a outro objeto. Tá. Se eu utilizar a genérica, significa que eu tenho um parâmetro, né, de tipo, eu posso me comparar com o quê? Não é com qualquer objeto. Olha a diferença. É comparáveis de objetos entre que tipos? E se eu olhar o que tem lá dentro, ele tem um exemplo, tem lá o como deve ser implementado, legal. Notas importantes. Legal. E ali o compare to. Dizendo que eu só posso comparar com um objeto do tipo daquele que eu parametrizei a interface. Legal. Tem mais coisas miúdas aqui nas letras que eu passei batido. Então, vamos pegar o iComparable aqui. E vamos olhar o que ele diz que eu tenho que implementar. Olha, a interface é utilizada para dar ordem entre as coisas. Legal. Esse método, né, ele é chamado por coisas como o método sort da classe array,
o método sort da classe ArrayList. Esses caras só são possíveis de ordenar coisas que são comparáveis entre si. Portanto, coisas que implementam a IComparable. Tá. Legal. Vamos pegar, então, o código que faz isso. É o que está ali no laboratório 7. E quando for necessário, eu vou voltar aí a esse carinha. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá para o meu diretório. Ok. E vamos criar o nosso projeto. .NET, new console. Então, quando chegar lá no comparer, daí o pessoal que deu algum probleminha, eu vou passar a palavra para apresentar qual foi o problema que deu. Ai, cara. Laboratório 7CS aqui, vamos lá. Ok, deixa eu abrir ele aqui. Eu esqueci de botar o git ignore, deixa eu já botar ele. Opa. Tá. Bom, vou abrir ali o main. E ele faz várias brincadeiras de ordenação de arrays de vários tipos aqui. Então, o primeiro deles, a string chamado lista, que ela vai utilizar a sintaxe de inicialização de arrays, usando, então, algumas strings lá para dentro, né? Ok, então, já me cria um array de tamanho 4 com essas 4 strings inicializadas. Perfeito. Vou usar um para cada aqui para imprimir o array antes. Por enquanto, eu não vou utilizar nada que envolva expressões funcionais. Depois eu vou começar a usar. Então, vamos imprimir aqui, né? Os itens ali do meu array. Legal. Imprimir em cada linha mesmo. Deixa eu imprimir uma linha em branco aqui. E deixa eu pegar a classe array, chamar o método sort dele, que recebe um array qualquer e ordena ele. Bom, e depois de ordenado, vou imprimir de novo a minha lista. Sem usar nada de programação de estilo funcional, por enquanto. Só o tradicional imperativo aqui. Bom, esse cara, se eu olhar ele ele me diz que na documentação, ao método sort, ordena os elementos de um array usando a implementação de IComparable. Bom, perfeito. Por que esse código vai funcionar se eu executar? Me ordene uma lista de um array de um array de strings, está lá.
ordenado. Antes, depois. Funcionou. Bom, funciona porque se eu olhar a documentação da classe string, né, o que eu descubro que a classe string implementa? Implementa tanto o iComparable quanto o iComparable com string. Tanto a normal, mais antiga, quanto a interface mais nova, que é a genérica. A definição da classe string me diz que ele implementa isso. E, portanto, está implementado aqui dentro o código de comparação entre duas strings para ordenação. Está lá. Ou seja, aquele método compareTo está lá dentro. E ele tem a seguinte cara, né? O método retorna um valor menor que 0 se o meu objeto é menor que o outro. Retorna um valor maior que 0 se o meu objeto é maior que o outro. E retorna o valor 0 se os objetos não são nem menores nem maiores que o outro em relação à ordem. Certo, perfeito. É isso que o compareTo, o método que está lá dentro, retorna. Um valor inteiro. Perfeito. Então, se eu olhar ali a documentação do método compareTo, está lá, ó, retorna um número inteiro. E ali tem alguns comentários. Olha só. Ah, tu implementou do jeito que quis? É melhor tu ler a documentação. Ele tem um contrato. Está todo descrito. Oh, desculpe. E o contrato não é só o que ele retorna. Olha só. Se tu for implementar o método compareTo, tu lança a exceção argumentException. Se eu te passar um objeto que não é do mesmo tipo, ou não. Se tua implementação não fizer isso, tua implementação está incorreta. Não segue o contrato da API de programação do .NET. Então, muito cuidado, porque às vezes a gente não lê a documentação e implementa pela metade. O que mais? Certas propriedades têm que ser garantidas na implementação. Ah, escreveu, não leu, né? Pois é. Ah, eu não li, eu esqueci. Não, tu vai sempre ler a documentação. Olha só. Essas propriedades devem ser garantidas em relação à comparação, porque ela é ordem. Ela é um operador relacional de ordem. E, portanto, certas propriedades que ordens impõem têm que serem garantidas. Essas propriedades são matemáticas. Por exemplo, se eu me comparar comigo mesmo, tem que dizer que retorna 0, né? Perfeito, né? É reflexivo. Tá. Se A comparado com B retorna 0, então B comparado com A tem que retornar 0 também. Testa para ver se tu garante isso. Olha, se A comparado com B retorna 0, B comparado com C retorna 0 por transitividade, já que é uma relação de ordem, A comparado com C tem que retornar 0. Isso é matemática. Não tem nada a ver com programação aqui, né, explicitamente. Não dizer nada a ver com .NET nem C#. Olha, se A comparado com B retorna
um valor que não seja 0, B comparado com A tem que retornar o mesmo, mas deve retornar um valor de sinal oposto. Está correto. Se um é maior que o outro tem que ser menor. Em relação à transitividade, olha só. Tem que garantir também. Se A é maior que B e B é maior que C, então A é maior que C. Se A é menor que B e B é menor que C, então A tem que ser menor que C. E todas as combinações possíveis. Tem que ser correto. Ah, tu garantiu tudo isso? Bom, então tua implementação é adequada. Se não garantiu tudo isso e não testou, aí a gente tem problemas. Aqui ele mostra um exemplo, né, de implementação para comparar duas temperaturas. Ele botou, ó, se testar o outro com nulo, aqui, o que ele está dizendo? Ó, um objeto, que é uma temperatura, é sempre maior que nulo. Isso é o que está dito aqui nesse código. Se não, obtém a outra temperatura. Se ela for diferente de nulo, compara. Se não, argument exception. Tem problema. Eu espero, né, que a nossa comparação de strings esteja fazendo isso. Deve estar, porque a implementação é do próprio framework. Legal. Vamos continuar aqui. Ele vai fazer a mesma coisa. Eu posso fazer, desculpe, a mesma coisa com número inteiro, vai funcionar. Com double, vai funcionar. Com qualquer classe que eu olhar a documentação e disser que ela implementa essas interfaces e comparable. Até que, né, alguém resolve lá criar uma classe que é uma pessoa, bem simplesinha aqui, né? E resolve ordenar um array de pessoas. E aí a gente vai ter problemas. Bom, aqui eu vou ser bem mais rápido aqui, né? Eu tenho... vou botar tudo com propriedade de leitura aqui. Mais rapidamente, que não estou a fim de implementar um monte de coisa. A propriedade nome é pública e é de leitura. Professor, desculpa interromper, mas aproveitando o gancho que tu deu, nós estávamos debatendo um pouco sobre isso hoje, sobre se isso é uma boa prática ou se isso realmente é estritamente necessário, se é necessário para tudo. Porque a gente estava construindo primeiro com private, né? E depois a gente vinha com os métodos getSets para acertar. Tem algum problema fazer isso aí que tu fez? Não. Ele gera o private, só não é público. Desculpe. Autogerado, o que é privado. Tá, mas é que daí aí tu botou public name, né? Por exemplo. Sim. Mas por padrão não seria um private, tipo encapsulamento e tal? Ah, tu escolhe o que tu expõe, né? Aqui eu estou dizendo que a propriedade ela é pública porque eu posso acessar e ler o nome a qualquer momento da pessoa e eu posso também alterar a idade dela. Eu quero, nesse exemplo. Entendi, valeu. Se eu não quero permitir que alguém altere diretamente a idade, bom, aí eu faço... Vocês não querem, né? Ainda bem que perguntou. Tá, resolvi o problema. Só uma coisa, eu acho que a gente estava conversando, na verdade, era mais do quando tu seta o primeiro campo privado. Sim. Tipo, tem a diferença atributo-propriedade que tu citou pra gente. Tu seta um privado e depois tu seta um público, que na verdade ele é um getter e um setter pro privado. Exato. Isso nem sempre é necessário. Aqui, né? Isso, eu posso não usar aquilo e usar só isso aí. Sim, tipo, daí eu só uso direto.
Para escrever menos código, faz assim. Olha o que eu fiz Era agora. essa a nossa dúvida. Ah, A então é assim idade... que os preguiçosos fazem. Beleza. Então, na verdade, o compilador gerou código para mim que eu tinha feito à mão antes. E esse era o exemplo que faltava. Ainda bem que alguém perguntou, senão eu nunca mostro. Né? Get, ele é público. O set é privado. Então, somente métodos dentro da própria classe, né? Desculpe, somente quem está dentro da própria classe pode alterar a propriedade idade. De fora, você só consegue ler. Gostei desse. Ficou legal. Bom, vou criar aqui o meu construtor. Né? Só cuidado agora. Olha só, se vocês fizeram isso. É de propósito, né? Para ver o erro de modelagem que eu fiz. Eu tenho um nome, eu tenho uma idade. Só tem problema. Isso aqui não pode fazer, né? Ou posso? Olha só. E agora? Se eu compilar isso aqui, executar, a pergunta é: o que vai acontecer aqui? Isso é uma propriedade. Mas você está atribuindo alguma coisa numa propriedade de leitura. E aqui eu salvei e não deu erro nenhum. Será que o OmniSharp se perdeu aqui com as mensagens? Vamos ver. Vamos criar, então, um array com 2 pessoas lá dentro. Bem simplesinho. Então, vamos lá. Um array de pessoas, vou chamar de pessoas aqui. E vamos instanciar ali cada um dos elementos desse array. Botar, então, uma pessoa aqui é o José, tem uma idade de 25 anos. A próxima. Uma outra pessoa, Ana, tem 28 anos. Vou botar os mesmos valores lá. Mais uma, que é o Paulo. E ele tem 20 anos. Tá. Então, já inicializei o meu array de tamanho 3. No índice 0 ele botou o José, no índice 1 ele botou a Ana, no índice 2 ele botou o Paulo. E agora vou tentar ordenar esse array. Né? Ordena o array pessoas. Vamos lá. E vamos mandar imprimir esse array. Mandar imprimir ali o array de pessoas. Bom, podia botar um toString para ficar bonitinho lá em pessoa, mas vou botar aqui no console direto só o nome dele, das pessoas. Acessar lá a propriedade. Acessar ali a propriedade nome. Tá lá. Ela é de leitura. E ela é pública. Bom. Deixa eu não botar o array aqui. Sorte. E vamos tentar executar esse código para ver se aquele construtor funcionou. Funcionou. Cuidado, pessoal. A sintaxe, ela pode enganar. Olha só.
Vocês estão enxergando isso aqui? Era uma propriedade de leitura, né? Como é que tu está escrevendo nela? Ah, então eu posso escrever, né? Ah, claro que eu posso, olha só. Será que eu posso? Posso pegar o item ali, a propriedade nome, e escrever qualquer coisa lá dentro? Não, não pode, ó. Ela é de leitura, deu erro. Ok. Então, tá, mas deixa eu criar um outro método aqui. Depois eu vou apagar ele, pessoal. Vou chamar ele de altera nome aqui. Recebe uma string S. Ah, se o construtor acessou aquele cara, eu também posso. Só que não. Ah, mas aqui deu certo e aqui deu errado. Sim, ela é uma propriedade de leitura. Só que isso aqui, pessoal, engana vocês. Quem é que eu estou acessando aqui é o atributo privado autogerado, que eu não sei o nome, mas o compilador sabe. E como é o construtor que inicializa os atributos, a mágica ocorreu, vocês não viram. Eu acessei o atributo privado do tipo string, o campo, usando o nome da propriedade. É pegadinha. Isso aqui é perfeito para quem faz prova de certificação. Eles adoram botar essas coisas. Viram que sintaxe engana as pessoas? Legal. Construtor, eu posso escrever numa propriedade? Não. Eu posso usar o nome daquela propriedade que vai funcionar porque ele está acessando por baixo dos panos o campo privado autogerado. Entenderam ali a pegadinha, pessoal? Divertido, né, isso aí? Adoro pegadinha na linguagem, senhor. Putz, que tristeza. No construtor, tudo bem. Aí eu não precisei botar aquele private e todo o resto. Já veio prontinho para mim, tá funcionando. Ainda bem. Só que agora eu vou estragar mesmo, né? Agora mandei ordenar pessoas. Só tem um problema. O sort espera que pessoas, que a classe pessoa implementa o método compareTo, mas ele não implementa, né? Não existe. Vai dar um erro. Função, estoura a exceção. Estourou. Tudo errado. Tá ali, ó. Exceção não tratada. System Invalid Operation Exception. Esse cara ocorreu. Failed to compare two elements do array. Ah, não deu para comparar os dois elementos do array. Aí ele deu, ó. Pelo menos um objeto deve implementar o incomparable. Ah, eu não implementei ele, né? Não, vamos implementá-lo. E cuidado que eu vou fazer aqui, pessoal. Vou implementar o incomparable. E eu vou implementar a genérica. Vamos lá. Epa, ele está dizendo que tem um erro. Onde é que ele está? Eu quero comparar pessoa com pessoa, né? Onde é que essa interface está definida? Qual o namespace dela? Ah, é no system? Ah, eu não dei um using, né? Ok. Vamos implementar. Legal, pessoal. Gostei ali da referência. Que o Tobias ali comentou. Depois vocês deem uma olhadinha no chat. Para a gente fazer depois o intervalinho do café. Vamos lá, né? IComparable.
E agora eu botei a genérica. Ok, vamos nela então. iComparable genérica, essa aqui. Onde ela está? No namespace system. Perfeito. Vamos implementá-la. Ok, vamos ter que implementar o método compareTo. Ok. Peraí. Tá lá, de acordo com essas informações, né? Voltar para o nosso código aqui. Vou pegar ali a setinha e implemente a interface. Ele já botou ali o método compareTo para a gente implementar. Recebe uma outra pessoa e implemente a ordenação. Ou posso usar qualquer código que eu ache adequado. E cuidado com o que a gente vai fazer, né? Eu vou botar o código que está lá no exemplo. Não necessariamente é o mais adequado. Vamos retornar a comparação para a ordenação de pessoas por nome. Vou pegar o meu nome e vou comparar com o nome da outra pessoa. Se eu fizer isso aqui, o que acontece? Várias coisas. Primeiro, está implícito aqui que pessoas serão ordenadas pelo valor do nome. Porque eu estou chamando o próprio compareTo de string. Perfeito. Outro ponto. O que acontece se eu passar null? Pode ser que estoure um null pointer exception. Isso é adequado ou não? Vou ter que olhar na documentação. Tá, entendi. Então, são decisões de projeto que é bom a gente olhar se essa implementação é a mais adequada ou não. É uma que vai funcionar desde que não apareça null aqui no meio, porque daí vai dar uma nhaca. Vamos rodar esse código. Professor, naquilo que tu tinha falado de objetos nullable ou não teria como fazer esse método de alguma forma que não pudesse passar nulo para ele? Já vou olhar Teria lá o como que esse está método ser descrito no lá. safety? Sim. Se está aberto toda aquela parte de null safety, ele iria dizer que nulo, alguém está passando nulo para algo que não pode. Né? Essa é a ideia depois. Desculpe aqui. Run. Vamos ver se ele ordenou. Tá. Ordenou pelo nome, ainda bem. Legal. Se eu botar um null lá dentro, só para ver o que vai acontecer, né? Pô, uma sacanagem. Enfiou um null. Tá lá. Null reference exception. Perfeito, né? Eu botei explicitamente um null para dentro do meu array. Bom, então, vou tirar aquele null dali, né? Faz parte. Então, se eu quero ser capaz de processar nulls, né? O que eu posso fazer aqui? Só modifica um pouquinho essa implementação. Olha lá, ó. Se aquele outro objeto que veio for null, retorna um número para dizer que eu sou sempre maior que 1. Desculpe, que null. É um número positivo qualquer. Tá lá. Se não, retorna a comparação do nome. E aí eu resolvi o meu problema. Por exemplo, se eu quero suportar null e não quero entrar em discussões de null safety. Opa.
e outras coisas mais. E agora, né? Tá lá. Ai, caraca. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Eu suporto receber um outro cara como nulo, mas não me comparar com nulo, eu mesmo sendo nulo. Então, o problema permanece ali. Meu teclado está dando um probleminha aqui, pessoal. Some isso daqui. Olha lá. Isso não tem problema ao comparar com outro nulo. Só que o compare to, né, ele vai pegar, compara esse com esse, ou uma outra coisa e já era. Deu erro. Bom, na verdade era para não pôr nulo aqui dentro do meu array, né? Isso aqui é só para sacanear. Então, boas maneiras eu não faria isso. O que tem do null safety que eu não fiz aqui, pessoal? Só para vocês verem, não vou fazer, né? Isso aqui, né? Pode habilitar ali os nullables e outras coisas, mas eu não vou fazer isso aqui, né? Porque eu tenho que habilitar ali o contexto de nullable. E aqui eu não quero botar essas anotações, né? Que ele mostrou ali, cerquinha nullable e outras coisas no meu código, para habilitar várias coisas de processamento de null safety. Então, se eu habilitar isso aí, daí começa a fazer sentido. E aí o null vai funcionar limpinho, né? E dar esses warnings que a gente esperaria. Bom, ele tem uma pegadinha aqui, a gente termina e vai para o café, que é a seguinte. Olha, tem certeza que tu leu a documentação? Vamos ver. E aí a gente termina para o café. Lá na documentação ele vai dizer o seguinte. Aqui, ó. Presta atenção. Usualmente, esses caras vêm casados. Por quê? Se um elemento não é menor nem maior que outro, é porque ele é igual ao outro. E isso tem que ser compatível com a implementação da igualdade, que é representada pela interface equatable. O que ele está dizendo é mantém coerente. Se não é menor, se não é maior, provavelmente é igual. Se a igualdade diz respeito à igualdade ser feita pelo mesmo requisito da ordem. Porque se for igualdade de valor, não necessariamente será igual. Tem que ter um cuidado. Outro ponto. Nota implementadores. E aí que vem o saco. Do equatable eu já vi, só tem um detalhe a mais, ó. Ele diz: você deve sobrescrever os operadores relacionais. Quais? Pô, mas tem sobrecarga de operadores, eu esqueci. OP greater than é o maior. OP greater than ou equal, maior ou igual. Less than or equal. Vai ter que implementar também a sobrescrita dos 4 operadores, porque eles são os operadores relacionais de ordem. Senão a tua implementação ela é inconsistente, como é a minha sobre pessoa.
Legal. Por que ele está dizendo para fazer isso? Mantém a consistência do framework. Como eu posso testar se uma pessoa é menor que a outra usando o operador menor ou não? Se eu posso, ele tem que ser compatível. Por isso que ele diz, olha, deveria implementar, é uma boa ideia, porque as pessoas esperam isso. Não que eu tenha, como eu não fiz, porque eu não quero usar esses operadores. E o exemplo de código mostra a sintaxe que eu falei que eu ia mostrar uma vez, mas não ia implementar, de sobrescrita de operadores. E aí eu discuto ali. Peraí, desculpe. Tá. Deixa eu dar um zoom aqui. E não uso mais isso aqui. Olha só, é um método estático que sobrescreve o operator maior. Bom, esse é um operador booleano, ele retorna bool. Quais são os dois parâmetros do operador? Esse aqui é a comparação entre duas temperaturas, operando 1, operando 2. E implementa o que é testar com o maior entre uma temperatura T1 ser maior que uma temperatura T2. Dois objetos temperatura. Eu implementei o que é o operador maior por um código de sobrescrita de operação. Métodos estáticos sobrescrevem operadores. E eu introduzo pela palavra-chave operator, seguido do símbolo do operador, e tenho que passar os parâmetros e o tipo de retorno correto. E aí eu implemento o que eu quero lá dentro. No caso aqui, ele usa o compareTo para ser equivalente, né? Se o compareTo diz que é maior que 0 o retorno, é porque é o maior. Se o compareTo diz que é um número negativo, é a mesma coisa que o operador menor. Se é maior ou igual a 0, o compareTo é o maior ou igual. Se é menor ou igual a 0, isso aqui é o operador menor ou igual. Eu reduzi os 4 operadores ao método compareTo da interface comparable. E daí não tenho mais inconsistências. Faz parte a gente, às vezes, ter que olhar a documentação e seguir certas sugestões. Está aqui a sugestão de sobrescrever operadores. Bom, então vamos fazer o intervalinho do café, pessoal, agora. E na volta, discutir o que deu errado com o eComparer aqui. Tranquilo, então, pessoal? Intervalo. Show de bola. Professor. Buscar um balde de café. Então, até mais, pessoal. Feito, senhor. Mais.